São 8h40, hora de conversar com o nosso Carlos Andreasa. O Andreasa está acompanhando de pertinho essa novela interminável do orçamento impositivo. Bom dia, Andreasa. Fala, Barão. Alô, Carla Bigato. Opa. Felipe Bueno. Salve. E aí, pessoal? Barão, eu não sei nem se esse troço acaba hoje, tá? Tem alguma chance disso ficar pra semana que vem, pro dia 10. Vamos ver. De toda maneira, como o nosso ouvinte sabe, tenho me dedicado a acompanhar isso detidamente e a explicar, porque tem muita desinformação, né? Faz acordo e diz que não fez, governo. Mente e a gente desmente. Nós estamos falando aqui da votação no Congresso, sessão conjunta dos vetos presidenciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, votada no final do ano de 2019, notadamente o veto 52. O que aconteceu? Tratamos aqui, portanto, do tal orçamento impositivo. Eu, Carlos Andreasa, jornalista, editor, sou a favor do orçamento impositivo. Acho uma medida que liberta o parlamento e equilibra os poderes, mas sou a favor do orçamento impositivo para emendas individuais dos parlamentares e emendas de bancada. Como disse aqui, com clareza, sou contra a tal emenda do relator, com qualquer valor. Tá certo? É sobre isso que repousa, que trata o veto 52, a emenda do relator, aquela que dá, desequilibrando, aí sim, ao arranjo entre os poderes, 30 bilhões para execução, para o controle do parlamento, especificamente para o controle do relator do orçamento. O presidente vetou. Vetou porque isso foi aprovado no final do ano sem que a sua base se manifestasse. Deixou a base de apoio bolsonarista no governo, deixou que se aprovasse sem fazer qualquer destaque. Poderia ter feito uma tunga de 30 bilhões, tirados do controle do executivo para o legislativo. Eduardo Bolsonaro, líder do PSL, que poderia ter proposto destaque e enfrentado esse movimento, nem sequer estava na sessão. Estava fazendo viagens internacionais porque é uma espécie de chanceler do B. Foi aprovado esse dispositivo, o presidente da República vetou. É esse veto, portanto, que está em apreciação, especificamente o controverso, no Congresso. O presidente, então, diz que não houve acordo, como nós ouvimos, não houve acordo. Aí eu pergunto, se não houve acordo para a manutenção do veto, por que o Executivo mandou 3 projetos de lei ao Parlamento? Se havia, como foi amplamente noticiado, inclusive aqui, uma expectativa de formação de maioria no Senado para manter o veto do presidente, portanto, enterrar de vez a emenda do relator, os 30 bilhões na mão do relator, por que o governo preferiu mandar projetos de lei para o parlamento? Se isso não representa a própria expressão do acordo, eu não sei o que é. E aí se pergunta, por que a sessão não acabou ontem? Mais uma explicação de por que se trata de um acordo. O governo vai chamar de entendimento, né? É como se está tratando o assunto, não tem entendimento nenhum, é acordo. Não se fechou ontem porque o governo só mandou os projetos de lei que dispõem sobre o acordo para a manutenção do veto às 5 horas da tarde. E os parlamentares não tiveram tempo de verificar o conteúdo. Ou seja, não tiveram tempo de verificar se o que o governo mandou para o parlamento era consistente com o que foi acordado. Vejam o grau de desconfiança. Nós não vamos votar os vetos, deixa para amanhã, quem sabe, para hoje, até que os técnicos do parlamento possam examinar esses projetos de lei mandados para cá, para ver se o governo cumpre a sua palavra. Mais uma manifestação, expressão de que houve um acordo. Se o governo tinha maioria no Senado para sustentar o veto e, portanto, enterrar a emenda do relator, para que fazer isso? Para que fazer acordo? Será que nisso está embutido já a base de um outro acordo para que as reformas voltem a andar no parlamento? Será que o governo manda esses projetos de lei
para partilhar o dinheiro, porque é o seguinte, o parlamento no final do ano decidiu que haveria a rubrica emendas do relator, absurda, 30 bilhões sob controle, execução do parlamento, o presidente vetou, passou a caneta, veto. Se havia formação de maioria para sustentar o veto e acabar com a emenda do relator, repito, por que esses projetos de lei? Vejam que os senadores que formam aquele grupo Muda Brasil subiram à tribuna para acusar a gravidade desse acordo, a partilha. Eram 30 bilhões na mão do parlamento, o governo veta. Agora se forma o segundo acordo, porque já havia um primeiro acordo nessa linha, aquele que o general Heleno dinamitou quando se referiu ao parlamento como chantagista, mas a lógica é a mesma. 30 bilhões, o parlamento quer para si, o governo propõe um acordo por meio desses projetos de lei agora. Aí, algo como 15 bilhões ficam na mão do parlamento. 15 bilhões a mais, porque já há aqueles de emendas de bancada individuais. 15 bilhões a mais do orçamento ficam na mão do relator, quando o governo havia apresentado um veto para acabar com isso. Não é acordo? Essa cultura de desinformação, de dizer que de fazer acordo por baixo e publicamente, contando com a desinformação das milícias digitais, dizer que não fez, é uma tática também, não apenas para conseguir apoio do parlamento para as reformas, mas também para manter viva a narrativa das manifestações do dia 15, para manter viva a conversa de que o governo é chantageado pelo parlamento, quando na prática faz acordo. E não tem vergonha em mentir e dizer que não fez, e falar de entendimento. Está claríssimo aí. Então, desde ontem à tarde, os técnicos do parlamento estão debruçados sobre os projetos de lei que regulamentam o orçamento, vendo se o governo cumpriu o que prometeu. Uma vez verificado que se cumpriu o que prometeu e que esses 30 bilhões serão partilhados, bola para frente, vida que segue. Cada um vai dizer que venceu. Ninguém vai assumir que perdeu. Ninguém vai falar que cedeu. Mas a verdade é exatamente essa, Eduardo Barão. Pode ir longe, pode demorar, há muita revolta porque a parte do Senado, por exemplo, nessa nova distribuição, ficaria a cargo do Davi Alcolumbre, e os senadores têm medo de que ele privilegie os seus. Tem muito detalhe a ser tratado nesse acordo. Mas não venha o governo, não venha o executivo, não venha o presidente da República, não venha o senhor Eduardo Bolsonaro, que se omitiu, que é um dos responsáveis por esse estado de coisa, é um dos responsáveis por haver surgido a ideia dessa emenda do relator, isso ter vingado no parlamento, não se manifestou, não estava presente. Não vem agora dizer que não fizeram um acordo. Fizeram sim o segundo. O primeiro foi dinamitado pelo general Heleno, partilhando esse butim. Agora vem o segundo. Vamos ver se vai ser dinamitado, vamos ver o que vai acontecer. Mas acordo há, e aqui a gente mostra, Eduardo Barão. É isso aí, Andreas. Vamos ver se nas próximas horas finalmente vão votar ou se essa novela continua. Andreas, abração. Barão, oi, diga. Só uma coisa, tem uma coisa importante que você falou outro dia, que é importante lembrar. Estão partilhando o butim, né? Sim. Mas qual é o projeto? Pois é. Qual é o projeto de Estado? O que interessa à população tudo isso, né? Esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai se reverter em quê para benefício da população? Isso ninguém sabe e ninguém viu, né? Nada. Um abração, Andreas. Até amanhã, Beijo. rapaz.